estar aqui na casa de João Pinheiro, fundado por João Pinheiro. Então, inicialmente, eu cumprimento o presidente do Instituto Histórico e Geográfico, o desembargador Aloysio Alberto da Cruz Quintal, a quem cumprimento os demais componentes da mesa, ao presidente da Comissão de Genealogia, Stanley Saboretti, e cumprimento dois amigos genealogistas que a gente tive, o Carlos Alberto da Silveira Isolde e o meu especial amigo Marcos Paulo de Souza Miranda, a quem muito estimo e admiro. E venho trazer aqui esse convite, uma oportunidade. Eu estava um pouco distanciado das pesquisas cotidianas, do convívio da genealogia propriamente dita, mas sem deixar de descuidar das pesquisas frente às minhas ações de trabalho, de aprimoramento acadêmico. Mas é um assunto em que resolvi deixar alguns dias o meu trabalho para fazer algumas reflexões. Não no sentido clássico de falar sobre a genealogia das descendências, mas de refletir sobre o campo e suas intervenções para tratarmos do assunto. Ao longo dos anos eu comecei a pesquisar muito jovem, estimulado por uma bisavó que era verdadeiramente uma genealogista sem ter publicado nada, mas foi desse convívio diário que me levou às pesquisas. E com ela eu ouvi histórias, e uma delas, por acaso eu estava contando, de lendas e mitos, e ela sempre fazia essas reflexões de desmistificar algumas ações, de algumas falas, e ao mesmo tempo de reforçá-las em alguns casos. E a primeira vez que eu ouvi a história de Lhoa e de ascendência foi com ela. Ela morreu 100 anos, lúcida, em setembro de 1986. Então eu vou apresentar algumas reflexões sobre as Lhoas, sobre a genealogia, sobre a memória. Eu começo com as nossas origens e trago uma fala em um vídeo do Darcy Ribeiro. Então, ele diz lá: um informante muito importante era Nankupu. Este é o homem mais sábio que eu conheci na vida. Ele me ditou uma genealogia dele de 1.100 nomes. Qual é o nobre que é capaz de digitar espontaneamente 1.100 parentes? Para estes índios é muito importante a herança e por isso que guardam extraordinariamente a genealogia. Então, eu vendo este vídeo, que resultou neste livro, Diários Índios, os Urubus Cacu. Novamente, numa entrevista à Folha de São Paulo, já muito doente, o Darcy Ribeiro fala sobre esses textos que são resultantes de algumas viagens realizadas pelo país. E ele volta a falar sobre esse índio e que trata dessa questão dos 1.100 nomes de 10 gerações, que o Darcy Ribeiro considerava que era a maior árvore genealógica feita por um antropólogo. Então, o Darcy descreveu para o índio o ritual que seus avós tupinambás estariam acostumados a seguir e praticar na antropologia. E num trecho dessa entrevista ele fala o seguinte: enorme era a emoção com que me ouvia e, por fim, não suportou e disse ao João, que era o tradutor: ele é meu irmão, o avô dele é meu avô. Ou seja, esse sentimento de pessoas aparentemente distantes, de culturas distantes, mas de reconhecer isso ao longo do tempo. Eu vou trazer algumas reflexões iniciais
para entendermos o processo de inserção e de divulgação desse processo em relação às idiomas. O que nós tínhamos aqui no Brasil, no século XVI, em algumas capitanias? Então, eu sempre tive uma referência dos irmãos Albuquerque, que vão gerar uma família expressiva em todo o Nordeste, filhos do Lobo de Albuquerque e da Joana de Pulhão, que era o Jerônimo de Albuquerque, o Adão pernambucano, que teve filhos inicialmente com uma índia batizada, depois de Maria do Espírito Santo, Arco Verde, e por posição da coroa, casou-se com a Filipa de Melo, neta do João de Melo e do Vasco Fernandes de Sampaio. Consequentemente, vamos perceber à frente outras vinculações dessa família. Essa Filipa também é parente do Vasco Fernandes Coutinho, donatário da capitania de Pernambuco. E depois nós vamos ter essa família intervindo em Minas Gerais no século XVIII. E a dona Berti de Albuquerque, casada com Duarte Poeiro, donatário da capitania de Pernambuco. O Jerônimo vai auxiliá-la, inclusive, na gestão da capitania após a morte do Duarte Poeiro. Já no século XVI, trazemos um exemplo do Sudeste, que é o Pedro Leme, que morou em São Paulo, e ali nós trazemos algumas reflexões da capitania de São Vicente. Ele veio com sua mulher, Luzia Fernandes, e com a filha Leonor Leme, que é um dos exemplos utilizados e sempre referidos em relação à genealogia de São Paulo, e que vai se espalhar por todo o Sudeste e outros estados do Brasil. Isso ali ele está tratando da sua justificação e da sua genealogia. Ele descende do Martin Leme, que foi burgomestre de Bruges, que está ali numa fotografia, num retrato, e ele está tratando já da sua genealogia, do seu reconhecimento neste novo mundo. E ele está falando de quem descende, da fidalguia, da família, ou seja, a genealogia já está sendo tratada por um dos aspectos. E ali está a petição do qual ele quer justificar que é filho legítimo do Antão Leme, natural da cidade do Funchal, da Ilha da Madeira, o qual Antão Leme é irmão direto de Aleixo Leme e de Pedro Leme, os quais todos são fidalgos nos livros de El Rei, e por tais são tidos e havidos conhecidos de todas as pessoas que em razão têm de o saber. Ou seja, era importante ser reconhecido no lugar onde se chegava. Então eu não vou ler tudo ali, mas tem alguns trechos que eu destaquei. Então o julgamento, porque isso vai criar algumas interferências e vinculações. Outros portugueses que aqui chegaram justificaram suas genealogias, de onde vinham e como queriam se situar neste novo país, nessa nova nação que iria surgir no futuro. Aí eu trago um exemplo de como a genealogia era importante. Eu trago o caso do Dr. Gonçalo Teixeira de Carvalho, ouvidor-geral de São Paulo, juiz de fora no Rio de Janeiro, capitão Mor de Prados. Ele é filho do capitão Pedro Teixeira de Carvalho e de dona Clara Maria de Melo. Ela, novamente, uma descendente dos Melo Pereira de Sampaio. Por conseguinte, o Dr. Gonçalo é irmão da Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, a mulher que escreveu algumas cartas sobre Inconfidência, casada com um dos Inconfidentes, mas era a mulher que teve a participação ativa na Inconfidência,
diziam que ela era intelectualmente muito superior a alguns inconfidentes. Ela própria, numa documentação existente que infelizmente pegou fogo numa das fazendas mineiras, havia um certo arquivo relacionado a ela, em que ela, de uma certa forma, debochava de algumas ações de alguns inconfidentes por falarem demais e por não terem o cabedal intelectual. Entre elas, ela criticava o próprio Tiradentes. E ele nasceu em 1739, Dr. Gonçalo, e faleceu em 1812 sem descendência. Doutor em Leis e licenciado em Cânones pela Universidade de Coimbra, em 1769, no desembarque do Poço, obteve a qualificação de bem. Em seu auto de habilitação, discorre sobre os seus ascendentes. Então ele vai falar do pai, do avô, o Gaspar Teixeira de Carvalho, o Abarim João, e vai falar, sobretudo, do seu bisavô materno, o Antônio de Melo Pereira Sampaio, que é justificado como fidalgo de puríssimo sangue, que vem a descender do Martim Afonso, irmão do Dom Diniz. E com isso, era uma condição para ele assumir os cargos que ocupou ao longo. Depois ele retornou a Minas e faleceu em Prados, onde nasceu. Mas é um exemplo de como a genealogia pode contribuir no processo de inserção e das nomeações. E, ao mesmo tempo, fazendo a vinculação do Vasco Fernandes Coutinho na capitania do Espírito Santo e os Melos também na capitania de Pernambuco. Ao longo do tempo, nós vamos ter alguns exemplos do armorial brasileiro, das pessoas serem reconhecidas por suas armas, por seus brasões, seus sinetes. Trago aí um exemplo da importância da valorização com a chegada da família real. Trouxe a imagem da chegada de Dom João VI à Igreja do Rosário, já que nós estamos no ano de sua aclamação. Na realidade, a Dona Maria falece em 16, mas todo o processo tem um processo do luto e o tempo necessário para a aclamação, que ocorreu somente em 1818. E demonstrar que nesse período ainda de Brasil colônia e no Império, a genealogia vai estar sendo sempre muito vinculada aos governantes, as duas famílias que vão estar tanto no período colonial, no período do Reino Unido e depois no período imperial, que também vai ascender a elite que estava vinculada ao Império. Mostrando um exemplo do Ministério de 61, onde temos o Duque de Caxias entre eles. Então, esse é um quadro para falarmos um pouco sobre a dita nobreza no Brasil, dessas pessoas preocupadas em que os demais tivessem conhecimento de suas origens. Então, tivemos esse período de 1500 a 1808, que isso estava muito vinculado aos portugueses. De 1808 a 22, com a corte portuguesa, o Reino Unido. E em 22 a 1889, no período do Império, a própria família, a nobreza, formada pelos detentores de títulos agraciados durante o Império, e os portugueses que permaneceram no Brasil. Ao longo dos anos foram abolidos morgados e bens vinculados e privilégios, mas mantendo o status de distinção. Onde eu quero chegar com isso? Que até determinado ponto, essa genealogia, além da oralidade, poucas publicações, mas vai haver um impulso após a proclamação da República, quando acontece também a extinção de títulos. Nós vamos ter alguns exemplos, não vou citar todos, peguei só alguns poucos exemplos, senão ficaria aqui discorrendo sobre as publicações, que eram muito poucas,
da genealogia. Então, temos alguns pontos de partida, como Pedro Taques de Almeida Paes Leme, da capitania de São Paulo, e eu tentei criar algumas vinculações. Ele próprio descendente dos Leme, que estão lá justificando suas origens de início no século. Vamos ter o Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão, da capitania da Bahia, o Antônio José Victoriano Borges da Fonseca, que trabalha com os clãs da capitania do Nordeste. O que eu vou tentar tratar aqui ao longo do tempo? O papel importante dos genealogistas na construção da imagem das famílias, dos processos, da valorização de novas genealogias. Então, chega ao ponto da democratização, que eu diria sobre essa questão. Sobretudo, tem um papel influenciador dos fins dos títulos, a necessidade da República e uma nova representação desvinculada propriamente da nobreza, de novos papéis, de desconstrução de outros representantes. Começam as publicações, mesmo que timidamente, folhetos, algumas dentro de artigos, mas muito tímido, muito tímido. Com isso, nós vamos ter também uma parte da oralidade que é transmitida, perpetuada, de pai para filho, de filho para neto, e que vai ter um papel importante na construção de novos mitos, novas lendas, tratar dessas heranças, como, por exemplo, só vamos ter na República a construção e a valorização do papel dos bandeirantes e a própria ascensão econômica de São Paulo. Então, esse introito é para tentarmos chegar como se valorizou e como se chegou o papel das 13 Ilhoas. Se nós não tínhamos nada publicado até então, como chegou nos nossos dias a construção das Ilhoas? As Ilhoas que são uma representação da genealogia brasileira. Nós temos inúmeras outras Ilhoas. Mas como foi que 3 mulheres imigradas de uma condição pobre chegaram até essa representação no Brasil? Alguma forma se chegou para que conhecêssemos. Então, tem o papel da oralidade na construção dessas genealogias. O primeiro impulso, eu acho que serviu de estímulo para as publicações, as reflexões e a construção de lendas e mitos. Quem o estimulou, eu acho que uma das primeiras publicações que eu encontro é no livro Minhas Recordações, do Francisco de Paula Ferreira de Rezende. Esse livro foi escrito em 1887, mas publicado em 1944. Ali acho que é um ponto impulsionador em relação às Ilhoas. Acho que ali foi o ponto em que levou outros a pesquisarem. Algumas publicadas, outras não. E aí nós vamos ter aqui também em Minas, nosso Nelson de Sena, já tratando das Ilhoas. Na realidade, isso é uma publicação de 1913, mas ele já havia tratado na revista do Arquivo Público Mineiro este tema em 1898. Está publicado, já falando do papel, ali eu trouxe um trecho, no qual ele diz que, destacado ali, se porventura o acaso conseguisse reunir em um só núcleo todos os membros das 3 Ilhoas, ele vai falar da quantidade que seriam de 3 a 4 milhões de almas. Isso ele está publicando em 1913. Ali é um longo trecho falando da importância que a família
já se encontrava nesse período, tanto pelas extensões de terra, pela posição de seus descendentes, ou seja, de uma família pobre migrada em condições muito desprovidas de recurso, a se tornar uma família importante ao longo do tempo, tanto pela quantidade de descendentes, quanto pela importância de alguns deles e a extensão de terras. Então, só que ao longo do tempo começam a surgir essas informações esparsas, mas servindo para construir essa história. E aí nós temos o Tomé discorrendo, refletindo sobre a genealogia, falando ainda que era muito incipiente, muito poucas publicações, e mostrando o papel já de São Paulo em relação à construção de histórias e de outros estados que nada publicavam, e do desconhecimento sobre alguns personagens. Eu vou até ali tratar de um destaque que eu fiz, que ele diz que metade dos mineiros pretende descender de pelo menos uma das famosas 3 Ilhoas. Irmãs que hoje têm abraâmica prole. Jamais encontrei quem dentre estes netos incontáveis das 3 Ilhoas insulares que soubesse o nome das próprias. Todo mundo dizia que descendia delas, mas ninguém sabia o nome delas. E ele mesmo diz que ele é um descendente das 3 Ilhoas. Ou seja, se falava, se dizia, mas você não conseguia estabelecer essa relação e nem dizer quem eram essas 3 Ilhoas. Então, isso é uma publicação em 26. Ou seja, era muito desconhecido. E ele também, o Tomé, em outro artigo, ele trata isso, sobre os próprios paulistas, que sabiam da sua origem mais remota, mas não conseguia fazer o vínculo. Ou seja, eu descendo de Baltazar Moraes Dantas, mas não sabia. Eu descendo da Partira, mas não sabia como que descendia. Então existia uma oralidade, mas não existia essa vinculação, como ele se chegava, o que poderia ser ou o que poderia não ser. Então é o papel um pouco da oralidade em todo esse processo. Aí nós vamos ter o Silva Leme, o povoamento do Brasil Central pelos paulistas. Ele é escrito pelo Tomé novamente, tratando de alguns pontos e novamente falando sobre esta questão da genealogia, dos estudos de genealogia, em qual eu destaquei alguns papéis, e ele vai falar sobre as 3 Ilhoas. E ele diz que quem criou ou divulgou essa lenda foi o Major Samuel Soares de Almeida, que divulgou as 3 Ilhoas e o título de 3 Ilhoas. Infelizmente ele ainda não publicou, os manuscritos parece que estão no Rio, eu não os conheço, mas eles estão no Rio de Janeiro. E aí ele vai tratando de outros pesquisadores, vai falar sobre os nomes das 3 Ilhoas e vai chegar nos avanços que vão estar acontecendo e discussões sobre as 3 Ilhoas, nomes, confusões, se a Antônia da Graça se não se é a Júlia, se é a Helena. Então vai haver uma grande discussão e ainda muitos erros em torno da genealogia e dos nomes, das origens, das localidades. Então ele está fazendo também algumas reflexões na imprensa. E aí entra um outro pesquisador importante que vai muito contribuir em todo o processo da construção, da pesquisa, da solidificação, que é o Hélio Florenzano, genealogista residente na cidade de Lavras, em Minas Gerais. Então era uma notícia sobre o Domingos Correia,
em que um outro jornal está reproduzindo, em 1935. Então ele diz que o Ali, eu há muito que venho dedicando-me ao ramo da genealogia, estando mesmo escrevendo um livro intitulado História de Lavras e sua genealogia, de modo que conheço bastante algumas famílias de nosso estado, assim como de São Paulo, principalmente o que ali diz respeito às faladas Trezilhoas, do que uma é minha 8ª avó, e de nome Júlia Maria da Caridade. Há muitos que até hoje ainda não se convenceram que não ligação entre elas da terra de São Paulo, como seja de Cravinhos, Mojimirim e outras cidades, os Arantes de Guaranésia e os Dias de Oliveira, desculpe a minha lente aqui que embaçou, do nosso estado, assim como os Correios do Turvo e outras localidades. Ou seja, estamos discutindo todo esse processo, as vinculações com outras cidades, as barreiras geográficas, os limites geográficos dos estados, eles já estavam circulando. Aí nós vamos ter o Arthur Rezende, que vai ter um grande contributo, publicando Genealogia Mineira, a família Rezende, do qual se vincula uma dessas Trezilhoas, a Helena. Então, as publicações vão ter um papel muito importante na circulação e no efetivo ampliação de interesse em torno do tema. E no anúncio lá do Arthur Rezende, ele fala: quem quiser conhecer a história da família Rezende, desde as lendárias Trezilhoas, leia a genealogia dos fundadores de Cataguases de Arthur Rezende, nas principais livrarias. Esse anúncio foi publicado em diversos outros veículos de comunicação pelo Brasil, e isso vai refletir nessa ampliação. E ali, vinculando o Florenzano ao Arthur Rezende, eu cheguei a ver esse livro. Esse livro hoje está numa biblioteca de uma universidade americana, foi vendido por $7.000. Então, o livro lá, o Arthur Rezende, eu encontrei num artigo que diz, o Arthur Rezende dedicando ao Arthur Florenzano. O Arthur Rezende eu conheci, ele está falando dessas manchas nesta obra, porque o Arthur Rezende morava numa rua da Cascata e houve uma invasão de uma água, numa forte chuva, e que molhou muitas obras de genealogia que estavam no porão da casa. E ali se fala sobre essas manchas e sombras a partir de uma rara edição de genealogia pelo pesquisador Roberto Menezes de Moraes, neste artigo, falando sobre a duplicata, sobre a importância dessa vinculação. Então, estão os dois genealogistas ali na dedicatória. E ali nós temos o José Guimarães, que teve um papel muito importante ao longo do tempo no estudo da história das Trezilhoas. Inicialmente, ele publicava em artigos, folhetos de 17 páginas, 34 páginas, ao longo do tempo, sempre trazendo informações e contextualizando e organizando essas informações, os nomes corretos, datas. Então ele teve um papel importante. Eu, ainda muito novo, conversei com ele uma única vez, e depois com a sua viúva, quando eu estava acertando algumas informações sobre o Sul Mineiro e sobre alguns interesses vinculados às Trezilhoas. Então, é uma alegria ter aqui na palestra suas filhas e neta. E aí, temos o resultado de tanto tempo dedicado às pesquisas, que é a publicação ao longo do tempo
desses 4 volumes da obra As Três Ilhoas, em que se materializou efetivamente o resultado dessas pesquisas empreendidas pelo José Guimarães em relação ao tema e que foram publicados póstumamente com o apoio do Roberto Vasconcelos Martins, que também merece nossas homenagens, em nos oferecer essa possibilidade de conhecer melhor essa trajetória e que certamente serve de referência para muitos outros pesquisadores no Brasil. Então, essa obra, que certamente está nas prateleiras dos genealogistas e historiadores como contributo para estas pesquisas. E ao longo do tempo, essas pesquisas, essas publicações, esses manuscritos vão servir de referência para trazer outras contribuições à trajetória. Então, trouxe ali algumas publicações conhecidas, não vou citá-las todas porque eu passaria a palestra inteira citando, tanto são as obras complementares umas às outras. Então, estão ali algumas citadas, da Amélia Vicente Martins, da família Franco, do Américo Arantes Pereira, da Adélia de Junqueiro Bastos, do Gilberto Lara Rezende, do Carlos Rezende, do Monsenhor Lefort, da Odete Diniz Junqueira, do Oswaldo Rezende, da Denise Cássia Garcia, e chegando a uma das nossas homenageadas nesse evento, que é a Marta Mato, que escreveu a freguesia, entre eles a freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Carrancas e sua história, em 96, e foi dessa convivência com a Marta que chegamos a também uma obra complementar à Descendência das Três Ilhoas, trazendo informações da Teresa de Jesus, a filha até então desconhecida do Inácio Franco e Maria Teresa de Jesus, que também casou com um faialense, o Manuel José de Bem. Delas descendem, entre outros, os irmãos Nana, Dori, Danilo Caymmi, o ex-governador de São Paulo, Paulo Egídio Martins, e o grupo familiar do Carlos Lacerda, através de sua mulher. Ou seja, ali existe só nesse pequeno complemento tantos nomes. Um livro que está esgotado, mas foi nossa pequena contribuição à história das Três Ilhoas. Eu acho que isso é um papel que todos podem ainda contribuir muito ao longo do tempo. Eu, lógico, sou descendente delas, então um pouco do interesse não é o meu principal objeto de pesquisa, eu trato isso num âmbito mais amplo, mas ali eu também sou descendente da Júlia, com o Diogo, através da Helena, casada com Francisco da Costa Pereira, que teve a Ana Vitória Pereira, casada com Francisco da Cunha de Carvalho, que teve o Francisco Alves da Cunha, casado com a Floriana Rosa Moreira, que teve a Constança Carolina de São José, casada com Miguel de Paulo Rodrigues, que vai ser descendente de outra ilhoa. Então, o que eu estou mostrando ali? Só na minha ascendência, eu vou ter tantos vínculos com outras ilhoas que chegaram no mesmo período, ou seja, a primeira metade do século XVIII, especialmente no sul de Minas e na zona da Mata. Então, eles são N ascendências de ilhoas no mesmo período, que chegaram em condições similares, mas que não são tratadas ainda como essa lenda, como esses mitos. Ou seja, o que eu quero reforçar? O papel desses que eu antecedi aqui na minha fala, na construção dessa história, na oralidade que se transmitiu ao longo do tempo. Então, ali, só continuando, o Miguel de Paulo Rodrigues vai ter o Honório, que vai se casar com a Altina, por conseguinte, descendente de vários ilhoas, como os Tostes, os Mole, os Airosas, que são da Ilha Terceira, que vai ser a minha bisavó que contou todas as histórias, que é a Rita, que é
como o Elisiário Suriano Pereira, que vai ser Valadão Pimentel, da Ilha das Flores, o Silva Andrade, o Bruno e a Taíde, também o Faial. Então, todos eles com muitos vínculos. Então, com certeza, nós temos muitas outras ilhoas para contar suas memórias, suas histórias, mas não podemos deixar de reconhecer o papel das três ilhoas. Então, eu trago aqui, nessas minhas reflexões, da Marguerite, que ela diz nos Arquivos do Norte: portanto, é de toda uma província que herdamos, de todo o mundo. O ângulo na ponta do qual nos encontramos se alarga atrás de nós ao infinito. Encarada sob esse aspecto, a genealogia, essa ciência tão frequentemente usada a serviço da vaidade humana, conduz primeiro à humildade, pelo sentimento do pouco que somos nessas multidões, depois à vertigem. E aí, eu venho tratar um pouco dessa compreensão, desse surto migratório de tantas ilhoas, não só na Minas Gerais, na região que eu tanto pesquiso, mas por que eles vieram? Eles estão em outros estados, em alguns outros estados essa contribuição é muito mais bem explicada, muito mais estudada. Mas em todos esses aspectos vieram tangidos pelo atraso econômico, com fortes raízes na cultura vulcânica do solo do arquipélago dos Açores, o isolamento das ilhas no centralismo praticado pelo governo de Lisboa, limitações de áreas para expansão, o que levou a um surto migratório para todos os continentes. E não só no Brasil, nós fomos nos Estados Unidos, vamos encontrar muitos descendentes de ilhéus. E no Brasil, destaca-se o impacto em diversos estados, como, por exemplo, em Santa Catarina, onde é mais reconhecida essa contribuição da herança açoriana. E aí, não é uma obra de genealogia, mas, por exemplo, as influências nas expressões da língua. Então, essa diáspora açoriana, ela deixou resultados em vários aspectos da nossa cultura. Então, nós vamos ter na arquitetura, na língua, no artesanato, na culinária, no folclore. A festa do Divino, tão comemorada no Brasil, é uma herança açoriana. A dança, a pesca, por exemplo, a pesca tem todo um ritual, especialmente em Santa Catarina. Mas em outros estados isso não é tão bem estudado. Nós ouvimos muito pouco em Minas Gerais sobre quais influências estão impregnadas na nossa cultura em relação a essa migração. Alguns estados, como Santa Catarina, isso é mais bem estudado. No próprio Pará é muito mais analisado, refletido. Então, acho que ainda falta a Minas Gerais compreender esse papel e a sua contribuição na nossa cultura. Aí está a freguesia de Nossa Senhora das Angústias, de onde vieram as 13 ilhoas. E ali está a igreja. Eu tentei encontrar uma foto da Pia Batismal, onde certamente elas podem ter sido batizadas. Aí está o posicionamento da Angústias dentro da ilha do Faial. Então, essa vinda para o Novo Mundo era uma gente intrépida, sem medo de se aventurar além de onde estavam estabelecidos. Elas não tinham nobreza, não eram donas, mas seus descendentes se destacaram ao longo dos séculos. Expandiram fronteiras de suas terras a perder de vista, superiores ao território açoriano. Mais de 3 dezenas de titulares do Império. Marquês, como o Marquês de Valença, condes, viscondes, como o Visconde do Rio Preto, barões, vários barões, e várias famílias que delas descendentes se tornaram importantes em várias áreas da
sociedade brasileira. Os Juqueiros, Garcias, Meireles, Carvalhos, Nogueiras, Vilelas, Monteiros, Rezendes, Botelhos, todos estão aí para contar a sua história. Daí para trazer um hábito de como poderiam ser essas ilhoas, nós não temos nenhuma imagem como eram até então mulheres pobres, famílias pobres que vieram construir a sua história nas Minas Gerais. Isso daí é só algumas referências que podemos imaginá-las. Aquele primeiro traje era muito interessante porque elas conversavam entre si até dentro das igrejas, protegidas pelo seu vestuário. E aquela no meio é um detalhe de uma gravura dos Açores. Então, dessa extensa parentela, uma coisa diferente, família, né? Família é um ambiente mais próximo onde nós vivemos, da mesma casa, muito próximo. Nós temos muitos parentes, e as ilhoas nós poderíamos dizer de sua extensa parentela. Delas descendentes titulares, conselheiros, ministros do Império, fazendeiros e atualmente banqueiros, empresários, políticos, artistas e diversos expoentes dos mais variados setores da vida nacional. E aí eu vou, para chegar a uma conclusão próxima, mas trazendo que nem toda a imagem inicial de uma ilhoa, não só do caso das ilhoas, era preconceituosa. A pesquisa que eu realizei na imprensa, as ilhoas no século XIX estavam associadas a algumas questões não positivas, como falar errado. Existia o caso de algumas ações preconceituosas, sobretudo na corte. Mas eu trago ali um resultado das minhas pesquisas, de um documento que eu encontrei, 28 de maio de 1816, o capitão José de Souza de Araújo Bueno, genro do capitão Antônio Corrêa de Lacerda, do qual eu estudo a genealogia, eu tenho uma extensa pesquisa sobre ele, e sua mulher, Ana de Souza da Guarda, bisneta do Fernando Dias Paes Leme, novamente a vinculação com Leme lá atrás, deserda 3 das 4 filhas por estas se casarem contra sua vontade com o descendente das 3 ilhoas. Justificou nessa escritura que era gente sem nobreza alguma, adquirida ou herdada. E por isso, ele impedia naquele documento que essas 3 filhas usarem seu sobrenome, armas, sinete e outros apanágios da antiga nobreza lusitana. Ou seja, elas foram deserdadas, elas não carregam mais os nomes Corrêa de Lacerda, dos Buenos e outros, porque casavam com gente que não era benquista pela antiga elite brasileira. Entretanto, em 1974, 158 anos depois, foi celebrado o casamento de uma descendente das 3 ilhoas, através dos viscondes de Rio Preto, com o príncipe Orleans Bragança, bisneto da princesa Isabel e do conde de, por conseguinte, descendente direto de Dom João VI e de Dona Carlota Joaquina de Bourbon, que em 1816 estavam no Brasil, ano em que as 3 foram deserdadas. O noivo é descendente de Dom João V, o Magnífico, que reinou entre 1706 e 1750, período em que as 3 ilhoas emigraram para o Brasil. É para tentar mostrar o tratamento naquela época para o presente, de como houve uma reversão dessa posição. Se hoje estamos aqui falando sobre as 3 ilhoas, o que era um preconceito, hoje temos uma descendente dela alçada à família imperial. E eu trouxe, numa das obras, a genealogia das 4 ilhas, publicada pelo Jorge Porjas. Dentre as suas várias obras, é uma coleção de 4 volumes, extensa, e que anteriormente havia publicado os 10 volumes da genealogia da Ilha Terceira, em que ele fala, através do seu principal apoiador e parceiro nesta obra, ele fica impressionado que das 4 obras, de 4 volumes, quase 3 são dedicados aos descendentes das 3 ilhoas.
e ele faz algumas reflexões sobre essas 13 ilhoas, que saíram sem dinheiro nenhum dos Açores e se tornaram seus herdeiros já no século XIX, donos de áreas que superavam todo o arquipélago, de ter entre seus descendentes expoentes da vida nacional. Então, ele teve a parceria com Roberto Menezes de Moraes para destacar somente alguns, quando se viu nesses 4 extensos volumes que elas se tornaram um papel muito importante no Brasil, e hoje seus descendentes não estão só no Brasil, mas muitos fizeram o caminho de volta, estão morando em vários países da Europa e dos Estados Unidos, com destacadas fortunas. Então, é para mostrar o caminho da chegada ao reconhecimento dessas 13 ilhoas. Mas, sobretudo, eu gostaria de destacar, encerrando, o papel que esses pesquisadores, que se dedicaram suas vidas, e que eu conheço muitos nessa situação, que em vez de nas férias estarem em praias, estarem enfrentando as dificuldades de pesquisa para divulgar histórias e conhecimento. Então é isso que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã, sobre essa trajetória como exemplo de uma das tantas pesquisas sobre genealogia no Brasil. É isso. Muito obrigado pela oportunidade.